Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Mais de 70 milhões de brasileiros se encontram hoje endividados. Pensando neles, o governo federal está elaborando o programa Desenrola Brasil, com a expectativa de tirar, num primeiro momento, cerca de 40 milhões da inadimplência. No programa de hoje, nós vamos saber quais vão ser as etapas do programa do governo e também conhecer um pouco da relação que os brasileiros têm com o dinheiro, segundo uma pesquisa realizada pelo Google. Você é daqueles que ganha mais do que gasta? Ou prefere poupar para evitar dor de cabeça com as dívidas? Qualquer que seja o seu perfil, você não pode perder o panorama que começa agora. Para nos ajudar a entender um pouco sobre como lidar com o dinheiro e com as dívidas, está aqui em nosso estúdio o economista Carlos Eduardo Costa, professor da Fundação Dom Cabral. Carlos, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite para falar mais uma vez de um tema tão importante que acaba impactando a vida de tantas famílias no nosso país. Pois é, mais de 70 milhões de endividados aí. Qual que é o impacto que isso gera na economia? Infelizmente, esse número também vem aumentando um pouquinho, né? A gente sempre ouve notícias de que o número de endividados, o número de inadimplentes sempre está crescendo. Qual que é o impacto? Essa é a realidade das últimas pesquisas, né? Várias entidades, elas acabam soltando mensalmente uma pesquisa mostrando o número de endividados no Brasil e o número de inadimplentes, que são duas questões diferentes. E a cada edição dessas pesquisas a gente vem, nos últimos meses, vendo o aumento tanto do número de endividados, também do número de inadimplentes. E por que isso acontece? Na minha opinião, uma junção de alguns fatores. Entre os principais, a questão dos reflexos do momento econômico que vivemos ainda, em virtude até da pandemia do Covid-19, que acabou afetando milhões de famílias brasileiras, muitas delas tendo sua renda diminuída ao longo do período. E nessa recuperação, muitos estão voltando ao mercado de trabalho e muitas vezes recebendo menos do que anteriormente e até voltando numa situação financeira já mais apertada em virtude de todo o período de pandemia. Essa é uma questão importante. Outra questão relevante é a falta de educação financeira da população brasileira de modo geral. Infelizmente, nos nossos pilares, né, formativos, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, a gente não tem muito acesso a esse conteúdo, né? Nas escolas não se fala muito disso, nas famílias não se fala muito disso. Consequência, na hora de tomar decisões financeiras, muitos brasileiros acabam tomando decisões equivocadas. E por que isso acontece? Isso é uma coisa cultural, quer dizer, de não se falar sobre dinheiro, de dinheiro ser um certo tabu, vamos dizer assim, um assunto, entre aspas, proibido? Com certeza. Essa questão cultural, ela é muito importante. Mas também devemos lembrar que durante muitos anos, vamos dizer, das décadas de 70 até o finalzinho do século passado, a realidade econômica do Brasil era muito difícil. Nós tínhamos uma inflação muito forte, muito alta. E a inflação, entre outras consequências, ela acaba desequilibrando o dia a dia financeiro das famílias. Por quê? Porque começa uma corrida contra o tempo. Naquela época, um pai de família, uma mãe de família, a primeira coisa que fazia quando recebia seu salário era correr para o supermercado. Por quê? Porque se deixasse para fazer isso no dia seguinte, na semana seguinte, o carrinho ia só minguando, você conseguiria comprar menos coisas. Naquela época, planejar era uma coisa impossível. Por quê? Porque a gente não sabia como seria a semana que vem. Imagina o próximo mês. Então, isso faz com que, ou fez com que, conversar sobre dinheiro naquela correria toda não era algo tão importante. Mas tudo mudou, começou a mudar com o advento do Plano Real, quando a gente teve um controle sobre a inflação, e aí sim o brasileiro começou a ter possibilidade de pensar mais a longo prazo. Mas, infelizmente, sem muita base para poder fazer isso. Pois é, ou seja, mesmo com a estabilidade, essa questão da educação financeira e do planejamento não seguiu, vamos dizer assim, o mesmo caminho, né? Infelizmente não, né? Nos últimos anos a gente tem visto, inclusive, um aumento da importância desse assunto, até pelos impactos negativos, né, dessa falta de educação financeira do brasileiro, das condições econômicas do nosso país, que infelizmente levam muitas pessoas a terem dificuldades na sua vida financeira, e a gente tem visto
né, o aumento do número de livros sobre o assunto, do número de pessoas na internet falando sobre esse assunto. Mais recentemente, inclusive, uma notícia excelente, a educação financeira passou a fazer parte da Base Nacional Comum Curricular, ou seja, nas escolas hoje as crianças já começam a ter acesso a conteúdo de educação financeira, inicialmente de forma transversal, mas já começa a mudar essa realidade, o que vai ser fundamental para o futuro do nosso país. Pois é, tomara que dê certo, né? Bom, o governo brasileiro está elaborando um programa que tem como objetivo tirar grande parte da população da inadimplência. O programa ainda está, digamos assim, em gestação, mas tem alguns pontos que já estão sendo divulgados. Vamos a eles. Na primeira etapa do programa, dívidas de até R$ 100 poderão ser perdoadas. Dívidas de até R$ 5.000 poderão ser pagas à vista ou por financiamento em até 60 meses, com juros de 1,99% ao mês. A adesão poderá ser feita por celular e o pagamento via Pix, débito ou boleto. Esses critérios valem para quem ganha até 2 salários mínimos ou está inscrito no CadÚnico, o Cadastro de Programas Sociais do Governo. As operações vão estar isentas de IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Carlos, o programa ainda está, como a gente falou, sendo planejado, né? Isso aí foi o que foi divulgado até o momento. Qual é essa primeira avaliação que você faz? É algo que pode realmente ajudar as pessoas a saírem do endividamento e da inadimplência? Num primeiro momento, na minha visão, é algo bem positivo, porque vai permitir que, né, os cálculos falam em 40 milhões de brasileiros possam ter condições mais favoráveis para poder livrar-se das dívidas que efetivamente hoje estão impactando o seu dia a dia financeiro. Infelizmente, acho que ainda não foi divulgado com clareza que esse programa será em etapas. Então, a gente já tem visto muitas pessoas que estão efetivamente, vamos dizer, com a corda no pescoço, já achando que a solução é para amanhã, para ontem. Né? E a gente tem visto que o cronograma que o governo, pouco a pouco, está soltando, a perspectiva é de que lá para setembro, que efetivamente, né, o endividado vai sentir a possibilidade de ficar livre dessa dívida, né? Então, acho que é preciso ficar mais claro isso, que são várias etapas. Numa primeira etapa, os credores têm que se qualificar para o programa. Numa segunda etapa, esses credores vão fazer um leilão reverso, né? Aqueles que oferecem maior desconto nas dívidas vão ter acesso facilitado ao programa para efetivamente, através de uma plataforma que parece que vai facilitar bastante nessa negociação, as pessoas poderem efetivamente quitar os seus compromissos ou renegociá-los em condições bem mais vantajosas. Pois é, uma coisa que me chamou a atenção especificamente foi o número que eles vão fazer ali, perdoar dívidas de até R$ 100. A gente pensa que R$ 100 é um valor pequeno, mas acaba que incide ali os juros, em cima dos juros, aquilo vira uma bola de neve que muita gente não tem nem condição de pagar. Isso é muito comum? Isso acontece muito? Sim, e acho que esse número é importante para que a gente possa até dimensionar o desequilíbrio que existe na sociedade, né, na população brasileira. Porque para boa parte da população que tem uma renda maior, R$ 100 é um valor irrisório. A gente imaginar, poxa, como é que alguém tem o nome negativado por uma dívida de R$ 100? É aquela assim, coisa do rapaz, né, que vai preso porque roubou uma galinha, porque, enfim. Muitas né? vezes você pode até falar assim, eu até tive uma dívida de R$ 100 porque eu esqueci de pagar um determinado boleto, né? Saiu do meu controle, mas rapidamente a gente conseguiria renegociar e quitar isso. Mas para uma boa parte da população brasileira, em virtude daquilo que a gente até mencionou, das condições econômicas, até da realidade financeira dessa população, esse dinheiro, ele é muito. Porque tudo que aquela pessoa recebe é insuficiente, inclusive, para garantir o quê? Para garantir a sobrevivência da sua família. E nos últimos anos a gente viu até essas pessoas tendo a oportunidade, através da ação desses bancos digitais, de fintechs, inclusive de ingressarem, né, no sistema financeiro, nos bancos e terem acesso a cartões de crédito e até por falta de educação financeira e até pela realidade do dia a dia, essa pressão de efetivamente garantir a sobrevivência, encararem um cartão de crédito até como uma solução para poder estar colocando comida na mesa da sua família. Sem, obviamente, saber que aquela fatura tem que ser paga, se essa fatura não for paga, vão incidir juros estratosféricos, capazes de transformar uma dívida bem pequena numa dívida muito grande. Né? O problema é bem mais complexo, na minha visão. Aí, isso é uma das críticas. Antes do programa ficar pronto, ele já vem recebendo críticas, que é como fazer
para que aquela pessoa que eventualmente nesse programa do governo tenha sua dívida perdoada ou eventualmente renegociada, que ela não volte a se endividar. O governo promete, mas não diz como um curso ou incentivar um curso de educação financeira. Você acha que esse pode ser o caminho? Como fazer para que o ex-endividado não se endivide de novo? Essa é uma questão complexa porque vai envolver uma série de dimensões. Só antes, voltando, né, corroborando com o que você disse, a minha crítica vai muito na direção da crítica que é feita, por exemplo, daquelas campanhas que sempre existem no final do ano de renegociação de dívidas, né? É comum nas grandes cidades uma campanha normalmente dirigida pelo comércio local, pelas associações do comércio, tentando o quê? Tentando renegociar dívidas até para dar condição novamente para as pessoas poderem consumir, principalmente na época de Natal, dessa época de grandes festas, etc. E a crítica que se tem é que muitas vezes um endividado que renegocia no ano seguinte ele está de novo renegociando. Por quê? Porque a gente não foi na causa, né? O que está levando aquela pessoa a efetivamente todo ano estar se endividando? E para a gente tratar a causa, várias ações são necessárias. Uma importante é efetivamente a questão da educação financeira, né? Da gente levar formas para que a população compreenda, entenda quais são os hábitos na relação com o dinheiro que trazem impactos mais positivos na nossa vida financeira, mas também é importante a gente entender que políticas públicas, políticas da sociedade também são fundamentais para que a gente possa diminuir essa desigualdade econômica que a gente tem no país e que efetivamente parte da população brasileira, uma parte grande, possa ter uma renda mais satisfatória que permita a ela ter condições de vida mais adequadas, que possa ter mais conforto para a sua família. E também, obviamente, uma ação mais incisiva, inclusive dos agentes públicos, em termos até de defender o consumidor, né? Nessa relação muitas vezes desequilibrada entre as grandes empresas e também as pessoas. Então, acho que é uma ação coordenada de todas essas esferas que é efetivamente a solução. Porque não adianta nada a gente levar a educação financeira a essa população e, de novo, diante daquele cenário, eu preciso comprar comida para a minha família, né? Meus filhos estão com fome, eu tenho um cartão de crédito, o que adianta eu saber que não devo usar o cartão de crédito, vai usar de que o cartão jeito. De crédito ele precisa ser pago no próximo mês? Não adianta. Né? Existe algum país, ou seja, na América do Sul, aqui ou nos países desenvolvidos, onde essa questão da educação financeira já é mais bem resolvida? Algum tipo de exemplo que a gente poderia buscar? Ou vamos dizer assim, a cultura do Brasil talvez não permita que a gente busque modelos? Como é que você enxerga a gente aqui, com a nossa realidade, se comparados a outros países e a outras realidades? Primeiro, acho que é importante a gente buscar comparações em países que reflitam um pouco os dilemas que a sociedade brasileira, que a realidade brasileira tem. Né? De repente, a gente buscar uma comparação com um país europeu, com o país da Península Escandinávia, onde até a própria formação cultural da população é muito diversa e principalmente a realidade econômica é diversa e não é diversa de agora, já são várias décadas, né, que as pessoas têm uma condição econômico-financeira diferente, ou seja, isso já está introjetado quando a pessoa está crescendo e se desenvolvendo. E a gente tem várias experiências positivas em países com uma realidade parecida com o Brasil, e o que é importante mencionar, as experiências que efetivamente avançaram, elas combinaram, como eu disse, várias dessas ações. Então, foram ações de educação financeira, como ações também procurando desenvolver a economia local, dar melhores condições até de produção, de geração de renda, mecanismos de defesa dessas populações, ou seja, sempre ações integradas. A educação financeira de forma isolada, ela acaba sendo pouco potente. Perfeito. Bom, eu queria mostrar para o Carlos Eduardo e também para você aí que nos assiste, que o Google fez uma pesquisa e definiu alguns perfis que descrevem um pouco a relação que os brasileiros têm com o dinheiro. Vamos ver quais são eles e quais os mais comuns. Foram encontrados 6 perfis. Os batalhadores são pessoas que veem o dinheiro como uma forma de sobrevivência e para pagar contas, não como um caminho para a felicidade. Se precisam ganhar mais dinheiro, preferem iniciar um negócio, a investir ou poupar. Os endividados são aqueles que estão sempre correndo atrás para a conta fechar.
Não conseguem poupar e seus gastos consomem tudo o que ganham. Por isso acabam usando o cartão de crédito para esticar o orçamento e conseguir pagar as contas. Os céticos. Esse grupo acha que nunca conseguirá enriquecer ou ter dinheiro suficiente. Os sentimentos em relação ao dinheiro são negativos. Gastar é uma tristeza, poupar é uma surpresa e investir traz medo e ansiedade. Os materialistas. Para eles, dinheiro traz felicidade e status. Não se importam de pagar um pouco mais caro para ter aquilo que desejam, pois pensam que o que é bom é caro. Gastar é uma alegria. Os planejadores. Esse grupo tem o hábito de poupar todo mês. São pessoas que gostam de deixar o dinheiro investido para que ele trabalhe por elas. O planejador está sempre em busca de conhecimento, conteúdos e cursos de educação financeira. Os poupadores. Perfil parecido com o dos planejadores. Guardam o dinheiro mensalmente e gostam de conteúdos de educação financeira. A diferença está no menor apetite para o risco, uma vez que eles preferem a poupança. Estão sempre em busca de descontos e adoram pechinchar. Carlos, você acha que essa pesquisa, esses perfis que a gente colocou aí, eles condizem com a realidade? Eles estão dentro do que, vamos dizer assim, é o brasileiro de verdade, o brasileiro de carne e osso que está aí andando pelas ruas? Com certeza. Se a gente observar outras pesquisas que também são divulgadas e que mostram que boa parte da população brasileira gostaria de mudar o resultado que tem em sua vida financeira. E se a gente observar, né, nesses perfis que o Google trouxe, aqueles que têm hábitos mais saudáveis seriam que são chamados planejadores e poupadores. E eles representam em torno de 10% da nossa população. Olha ali, muito né? pouco, 5,1 e 6,1, ou seja, 11,2 só. Porque todos os outros perfis, eles precisariam melhorar alguns hábitos que se tem, né? Aquela questão, os endividados, entender e enxergar que o endividamento, ele acaba comprometendo a nossa qualidade de vida hoje e no futuro. Uma pessoa endividada não tem só problema financeiro. Quem não está conseguindo pagar suas contas tem efetivamente reflexos na sua saúde física, na sua saúde mental, tem reflexos nos seus relacionamentos, começa a brigar mais com a esposa, com o marido, com os filhos, com os amigos, ou seja, a sua vida em sociedade piora. Isso chega, inclusive, no ambiente profissional. Com a cabeça cheia de preocupação, essa pessoa não vai conseguir se dedicar à sua atividade profissional, seus erros aumentam, a produtividade cai, pode ser que, efetivamente, ela perca o seu emprego, ou perca o seu negócio, ou seja, o endividamento, ele traz consequências negativas para a vida pessoal e familiar em várias dimensões. Então é preciso melhorar essa questão, essa relação, enxergar que o equilíbrio é uma virtude, né? Eu devo respeitar algumas leis mais importantes que a gente tem na educação financeira. Uma delas é que eu não posso gastar mais do que eu devo, porque se eu gasto é um indivíduo e tem todas essas consequências. Eu preciso refletir um pouco mais sobre os meus hábitos de consumo, inclusive para enxergar se esses gastos que eu tenho hoje estão ligados com aquilo que é prioridade da minha vida, seja pessoal, seja familiar. Aqueles que acham que efetivamente, né, eu não posso gastar nada agora, eu tenho que guardar tudo. Então, tem que ter um equilíbrio entre o presente e o futuro. O equilíbrio é uma chave, é uma palavra muito importante na educação financeira. Pois é, agora, é possível mudar esse tipo de comportamento? Por exemplo, pegar o batalhador e um endividado ali e, entre aspas, transformá-lo um pouco mais em planejador, ou materialista que não está preocupado em nada com o futuro, tentar fazer com que ele se preocupe um pouco. Como virar essa chave? Primeira coisa, obviamente, como qualquer mudança, a pessoa tem que ter a consciência de que mudar vai ser melhor. Então, eu acho que a grande questão, e muitas vezes é uma das minhas críticas a esse programa de educação financeira, que eles começam trazendo muita informação, né? Muito ferramental, fazer isso, etc., mas se esquecem de sensibilizar as pessoas de por que a gente vai fazer isso. Né? Por que eu preciso mudar? Eu vou mudar efetivamente para ter algo melhor depois. Então, eu vou mudar para ter uma vida mais equilibrada, para ter uma vida mais tranquila, pode ser até uma vida
com um conforto maior, pode ser até uma vida com renúncias, mas eu vou ter algo melhor. E muitas vezes a gente acaba não se sensibilizando. A educação financeira, ela tem como premissa, da forma que eu enxergo, é permitir que as pessoas tenham mais liberdade para gastar o dinheiro com aquilo que é importante para elas. Para que elas possam caminhar na direção, na realização de sonhos, de objetivos. Perfeito. Nós estamos caminhando para o finalzinho. Qual o recado final que você gostaria de deixar aí para o nosso espectador para que ele possa literalmente relaxar um pouco mais e ter uma relação um pouco melhor com o dinheiro? A primeira questão é trazer isso para a nossa vida mesmo, falar sobre isso. Buscar pessoas, seja no seu grupo familiar, seja nos seus amigos, e colocar na mesa esse assunto, né? A gente não conversa sobre diversas outras dificuldades. Você está com uma dificuldade no relacionamento, não sabe como caminhar, quer investir naquele relacionamento, você vai buscar de repente alguém que você tem como modelo. Poxa, essa pessoa tem um relacionamento bacana, que conselho ela pode me dar, o que ela acha que eu devo mudar? Vamos fazer isso também com a questão do dinheiro. Vamos compartilhar em família, reunir a família, mostrar o momento que a gente está passando, pedir ajuda de todo mundo da família, mostrar para onde a gente está caminhando, ou seja, conversar sobre dinheiro. Que dinheiro deixe de ser um tabu. O fato de não conversar sobre dinheiro não nos ajuda na nossa vida financeira. Ao contrário, só complica, e os números que a gente conversou bastante a respeito deles hoje mostram isso. Carlos, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, estou aberto a novos convites para falar de um tema tão importante. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.